Essa questão que eu considerei que valia muito a pena para a gente trazer aqui para o nosso debate, né, para o nosso estudo, e a gente conhecer o que a banca, né, pode trazer como questão no dia da prova. Olha o tamanho dessa questão. Bom, tudo bem que a gente sabe, né, que eu acho até que é uma questão fácil. O tamanho dela não é documento. Mas eu queria mostrar para vocês ó, que ela começa com uma estrutura diferente do que a gente tem visto. Aqui, em cima está um enunciado. Como parte do enunciado, estão aqui algumas alternativas, algumas proposições que a gente precisa avaliar se é verdadeira e falsa. E, por fim, que você vai ver, né, aí como fica a sequência de verdadeiro e falso dentro da questão. Então, assim, essa é uma questão aí diferente, né? E eu achei bem interessante para que a gente pudesse estar aqui conversando sobre ela, tá? Então, sem mais delongas, vamos a ela, né? Questão do concurso da Banca Idecam da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, em 2021. E diz assim: a sistematização da prática é um dos grandes desafios do serviço social, especialmente em suas correntes progressistas, que precisam aperfeiçoar suas análises sobre o tema. Em que pese o esforço de muitos profissionais, existem ainda grandes lacunas teóricas a serem superadas, por meio de investigações diversas, capazes de expor exemplos interventivos e problematizar estratégias de atuação. Acerca do debate sobre os instrumentos e técnicas da profissão, assinale as alternativas a seguir, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Então, permanece aquele tom da banca, né, de trazer, né, muita teoria para dentro da sua questão, o que é muito legal. E ela vai trazer aqui uma preocupação a respeito da sistematização da prática, né, dentro dessa perspectiva aí que a gente tem. Então, esta dimensão da instrumentalidade profissional, ela é cobrada nessa questão dentro de um contexto relacionado à perspectiva teórica, metodológica e relacionada à perspectiva, né, marxista, porque estou falando aqui das suas correntes progressistas. Então, com base dessas pontuações que a banca traz, a gente vai olhar sobre como os instrumentos e técnicas aparecem aqui citados nessa questão, tá? E aí eu fiz aqui um recorte, né, da prova. Vamos analisar. Laudos, relatórios e pareceres são veículos para opinião profissional. Ok, né? A gente emite a opinião, né, profissional por meio desses instrumentos, que são emitidos, né, após um estudo social, que visa auxiliar o processo de intervenção. Até aí tudo bem, né? Até aqui está alinhado com aquilo que realmente a gente, né, pontua. Que visa auxiliar o processo de intervenção, ok, sob uma realidade compreendida a partir de uma ótica clínica. Não, nós não fazemos abordagem clínica. Então, percebam, né, que assim, de toda a frase, a banca deixou a última palavra para deixar ela falsa. Vamos ver a próxima. O uso de instrumentos e técnicas
e, consequentemente, dos resultados que deles advêm, depende da intencionalidade dos atores da profissão. Ok, Yolanda Guerra fala isso o tempo todo, incluindo os valores e a racionalidade que subscreve sua prática, né? A gente pode até olhar aqui, eu separei um texto que eu gosto sempre dessas aulas de trazer subsídios, né? Esse texto aqui é um texto da professora Yolanda Guerra, que foi publicado originalmente numa capacitação que ocorreu da parceria do Cefes, ABEPS e Unib, que foi, né, no caderno do programa de capacitação continuada para assistentes sociais. E ela vai dizer isso, né, que aqui, ó, à primeira vista, o tema instrumentalidade no exercício profissional do assistente social parece ser algo referente ao uso daqueles instrumentos necessários ao agir profissional, através dos quais os assistentes sociais podem efetivamente objetivar suas finalidades em resultados profissionais propriamente ditos. Que, então, aí se refere a essa construção da teoria no serviço social, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa prova. E aí, a gente já viu que essa daqui é verdadeira. Ok? Então, vamos ver a última. O arcabouço interventivo dos assistentes sociais é uma construção que se reporta não apenas a uma estrutura de práticas. Sim, é verdade. Tem uma aula aqui no canal sobre instrumentalidade que a gente vê como que a dimensão da instrumentalidade é ampla, né? E não diz respeito só ao instrumento, ali ao uso na intervenção, tá? Continuando, mas há uma capacidade constitutiva da profissão que permite que seus agentes, num determinado nível da realidade social, alterem as condições objetivas e subjetivas da realidade com os quais se defrontam. Essa capacidade, né, de alteração da realidade com os quais nós nos defrontamos, né, alterando as condições objetivas e subjetivas, às vezes gera muita imprecisão, né, desconforto para os assistentes sociais. Mas veja o que a professora Yolanda Guerra diz. Foi dito que a instrumentalidade é uma propriedade e ou capacidade que a profissão vai adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os profissionais objetivem sua intencionalidade, olha a intencionalidade, em respostas profissionais. E é por meio desta capacidade adquirida no exercício profissional que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível da realidade social, no nível do cotidiano. Então, né, fica muito claro que há essa alteração, há essa transformação a partir da instrumentalidade. E aí a gente tem o quê? Como resposta, falso, verdadeiro, verdadeiro, né? A letra A não é, as afirmativas são, respectivamente, falsa, verdadeira e verdadeira. Então, é a letra D de dado. Percebe, pessoal, que assim, o grande lance, né, de você ter a tua pontuação é você estar muito atento assim, a essas proposições que a banca traz e entender na sua minúcia, né? Porque, vê, aqui uma palavrinha fez a diferença, aqui uma palavrinha fez a diferença, e aqui a palavrinha intencionalidade é que fez toda a diferença, né? Então, não são palavras que definem se você vai ter uma pontuação ou não, né? Ali em meio àquilo que está sendo proposto. Vamos olhar aqui uma
segunda questão, né, para a gente perceber como que essa questão da instrumentalidade é cobrada. Essa questão aqui, eu julgo que é uma das faces, né? E ela vai assim num conceito básico de entrevista, mas ela traz alguns elementos, como eu falei, né, daquela palavrinha que faz a diferença. Vejamos, ela também é da prefeitura, caiu, né, no concurso da prefeitura de Campina Grande, e diz assim: a entrevista, né, um instrumento técnico, nada mais é do que um diálogo, um processo de comunicação direta entre o assistente social e um usuário. Entrevista individual ou mais de uma entrevista grupal. Contudo, o que diferencia a entrevista de um diálogo comum é. Então, veja, aqui a banca trouxe, né, o conceito de entrevista e se aproxima muito daquele texto da Selma Magalhães, né? E aí, o que a banca está querendo? O que diferencia a entrevista de um diálogo comum, né? O que dá a ela essa capacidade, né, de ser um instrumento técnico. Então, vejamos as alternativas. O fato de existir um entrevistador e um entrevistado, isto é, o assistente social que ocupa um papel diferente, né, e sob determinado ponto de vista desigual do papel do usuário. O movimento, o momento da intervenção do assistente social, pois ele participa ativamente do processo de conhecimento acerca da realidade que está sendo investigada. C. O fato de que a entrevista pode usar jogos, brincadeiras, simulações de determinadas situações com vistas a permitir que os membros do grupo produzam um resultado acerca de uma temática definida. Que o assistente social se coloca como líder democrático, com firmeza quanto ao cumprimento dos objetivos da entrevista. Concebida é um espaço essencialmente político, já que diferentes interesses estão em confronto. Pessoal, essa questão aqui, eu analisando, eu até incorreria em achar que outros elementos, mas, a bem da verdade, o que é entrevista? É o encontro entre o entrevistador e o entrevistado, que, sob determinado ponto de vista, pode ser desigual, obviamente, né, estando numa correlação de forças diferente ali, e que os papéis são diferentes, né? Isso aqui está mais do que óbvio. O momento da intervenção do assistente social, isso que diferencia a entrevista de um diálogo, pois ele participa ativamente do processo de conhecimento acerca da realidade? Não. O assistente social, ele colhe as informações, né, mas é preciso também que esse processo se dê ali a partir do usuário. Quantas entrevistas, né? A gente usa ali diversas formas e fica no engasgo, o usuário não fala, se retrai. O fato de que a entrevista pode utilizar jogos, brincadeiras, não, isso não é parte da entrevista, né? Estaria mais para a dinâmica de grupo. O que difere a entrevista de um diálogo comum, que o assistente social se coloca como um líder democrático, com firmeza quanto ao cumprimento dos objetivos da entrevista, concebida é um espaço essencialmente político que diferentes interesses estão em confronto. Não, eu não diria que interesses diferentes estão em confronto. O assistente social quer colher dados, o usuário tem as informações, mas os dois estão ali, né, objetivando o cumprimento ali, o acesso aos direitos do usuário. E essa condição aqui de líder democrático também é algo que
né? Nós não estamos ali no processo de entrevista, numa composição, né? No sentido de fazer com que alguém leve, né, a condução. Então, se a gente pega a essência do que a entrevista é, a letra A, que seria a condição realmente aqui de resposta, ok? Pessoal, olha, na verdade, eu preparei só essas duas questões aqui para a gente conversar. Super abraço, um bom estudo para vocês.